Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, ficou então ali três exercícios, né, três exemplos do nosso último encontro, né, e último encontro, tá? Então eu prometi que eu ia fazer a gravação desses exercícios para auxiliar a resolução da nossa última atividade avaliativa, né, referente então a equações diferenciais de segunda ordem homogêneas, tá? Então, vamos tomar aqui o nosso primeiro exemplo, né, nosso primeiro exercício. Nós temos então uma equação diferencial de segunda ordem, y duas linhas, mais y igual a zero, dado então as condições iniciais, né, que o valor de y para x0 é igual a 2, e o valor da primeira derivada de y para quando x é zero, ela é igual a 3. Tá? Então vamos constituir aqui a nossa equação auxiliar. Então, lambda ao quadrado. Note que nós não temos a primeira derivada, tá, gente? Isso indica para a gente que nós temos 0 vezes lambda, tá? Mais 1 igual a 0, tá? A gente chega nessa caracterização aqui. Logo, nós temos que a nossa equação auxiliar ela é dada por y ao quadrado, lambda ao quadrado, mais 1 igual a 0. Tá? Uma equação de segundo grau incompleta. A gente pode estar resolvendo essa equação de uma forma um pouquinho mais simples, né? Isolando o lambda. Tá? Então, lambda ao quadrado vai ser igual a menos 1. Então, nós teremos que lambda ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Né? Então a gente está caindo numa solução complexa. Né? Se eu calculasse o delta, a gente teria o delta igual a menos 1, né? Ou seja, a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Então nós teremos aqui que a nossa resolução para os complexos vai ser mais ou menos I, né? Ou seja, nosso valor complexo. Note, então, que o nosso alfa, que é a parte real desse número complexo, é zero, né? Nós não temos essa parte real, e o valor do nosso beta, ele é igual a 1. Tá? Com essas informações, né, com a solução da nossa equação auxiliar, nós vamos chegar então que a solução geral, né, a solução dessa IDO homogênea, vai ser dada por y igual a e elevado ao valor de alfa, que é zero, vezes o valor de x, vezes a, nossa constante arbitrária, vezes o cosseno de beta, que é 1, então cosseno de x, mais a segunda constante arbitrária b, vezes o seno de x. Chegamos então nesta expressão. Simplificando, né, gente, 0 vezes x vai dar 0, então e elevado a 0 é 1. Né? Então nós temos que y vai ser dado por a vezes o cosseno de x mais b vezes o seno de x. Tá? Diferente dos outros exemplos, né, que eu fiz anteriormente, que eu já substituí essa primeira condição inicial, tá? Eu já vou determinar a derivada, porque a gente vai precisar tanto da função quanto da sua derivada. Tá? Então, eu vou fazer aqui a derivada de y. Não teria problema eu calcular primeiro para esse ponto e depois usar a derivada, mas no caso aqui eu já vou determinar a função e a sua respectiva derivada. Né? Então, a derivada de a cosseno vai ser a seno, né? Lembrando que a derivada do cosseno é menos seno, tá? Então menos a vezes seno de x, mais a derivada de b seno vai ser b vezes o cosseno de x. Tá? Então temos aqui a função e a sua respectiva derivada. Tá? Vamos então aqui utilizar as condições iniciais, nossos pontos. Então nós temos para, né, para quando x é 0, o y é 2. Então a gente vai substituir na nossa expressão. Nós vamos ter então a vezes o cosseno de 0. Importante ressaltar, tá, gente, como que se trata de cálculo,
e a variável é x, lembrar de trabalhar a calculadora. Perdão. Trabalhar a calculadora no modo radianos, né? Porque x ele não é algo medido em graus, ele é medido em comprimento, tá? Ou seja, ele é uma medida de comprimento, então a gente precisa trabalhar com ângulo em radianos. Então lembre-se disso, tá? Então a vezes o cosseno, mais cosseno de zero, mais b vezes o seno de zero vai ter que ser igual a 2. Tá? O cosseno de zero radianos é 1, então o que vai retornar para a gente A mais seno de zero é zero, né? Então vezes B é zero. Então teremos que A mais zero é igual a 2. Então aqui a gente consegue chegar que o nosso valor de A, a nossa constante, tá? Ela vai ser 2 para esse problema de valor inicial. E agora a gente vai trabalhar para a derivada, né? Então, a derivada da função y para quando x é zero, ela é igual a 3. Tá? Então, vamos substituir na derivada. Então, nós teremos menos a, daqui a pouco eu faço substituição, vezes o seno de zero, mais b vezes o cosseno de zero, isso vai ter que ser igual a 3. Tá? Seno de zero é zero, então nós teremos zero, mais b vezes o cosseno de zero vai ser b, igual a 3. Então, o nosso valor de b, a nossa segunda constante, é igual a 3. Tá? Logo, né, depois de ter desenvolvido todo esse procedimento, nós vamos ter que a solução y da nossa equação, ela vai ser dada então por A cosseno, o nosso A é 2, então 2 vezes o cosseno de x, mais B vezes o seno de x, e o nosso B é 3. Então 3 vezes o seno de x. Então está aqui a nossa solução para o problema de valor inicial. Tá? Então ela leva em consideração as condições iniciais que nós tínhamos nesse problema. Tá? Lembrando que esta solução aqui, né, ela é a solução geral. Né? Ela soluciona a EDO de forma geral, não implicando, né, em uma curva específica. Né? Quando eu uso as condições iniciais, então eu defino uma curva específica de solução, normalmente por um problema de contorno, um problema de valor inicial. Tá? Então vamos aqui para o próximo. Resolva o problema de valor de contorno. Né? Então o que muda? O problema de valor inicial, a gente conhece um ponto da função, que seria esse caso, né? Y de 0 é igual a 1, né? Ou seja, quando x é 0, y é 1. E nós conhecemos a derivada, né, da nossa função. O problema de contorno ele traz um segundo ponto, que é sobre a função. Então, o y, né, para quando x é 1, é igual a 3. Tá? Ele traz 2 pontos da própria função. A gente não vai precisar, então, da derivada dessa função. Tá? Temos aqui a nossa EDO, de coeficientes constantes, homogênea. Tá? Então, vamos aqui para a equação auxiliar. Então, lambda ao quadrado, mais 2 vezes lambda, mais 1, vai ser igual a 0. Tá? Muito bem. Vamos calcular o delta. A equação completa, então teremos b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1. Nós vamos chegar aqui, então, que o nosso delta ele é igual a 0. Então, a gente está caindo no segundo caso, né? Onde a gente tem apenas uma solução. Tá? Então, lambda vai ser dado por menos b sobre 2a. Então, a gente vai ter menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o nosso lambda ele é igual a menos 1. Chegamos aqui e estabelecemos o valor de lambda.
Então, a nossa solução geral, y, vai ser dada por A vezes E elevado a menos x mais B vezes x vezes E elevado a menos x. Né? Conforme eu tinha conversado anteriormente, né? A gente tem uma solução, então vai apresentar essa variável x multiplicando essa segunda expressão aqui. Tá? Poderíamos fazer algumas coisas com ela, né, que seria interessante. Às vezes, né, poderia ser interessante, por exemplo, colocar o e elevado a menos x em evidência, mas não há necessidade. Né? Feito isso, já que a gente não vai precisar da derivada, a gente vai calcular, então, para os valores de contorno, né, os dois pontos conhecidos da nossa função, para determinar o valor de A e o valor de B. Tá? Então, para x igual a 0, nosso y é 1. Então, substituindo, a gente vai ter A vezes E elevado a menos 0, elevado a 0, né? Mais B vezes 0 vezes E elevado a 0 vai ter que ser igual a 1. Tá? E elevado a 0 é 1, então a gente vai ter A mais, né, E elevado a 0 é 1, vezes 0 é 0, vezes B vai dar 0. Então a gente chegou aqui que o valor de A, né, dada essa condição, é igual a 1. Então a gente conseguiu já determinar aqui o valor de uma das constantes. Tá? Agora a gente vai para a segunda constante. Para, então, x igual a 1, nós teremos y igual a 3. Então, substituindo na nossa expressão, nós teremos A vezes E elevado a menos 1 mais B vezes 1 vezes E elevado a menos 1. Isso vai ter que resultar em 0. Tá? O que nós podemos fazer aqui nesta situação, tá? Para resolver essa equação? Podemos colocar o E elevado a menos 1 em evidência. Tá? Então, se eu coloco E elevado a menos 1, E elevado a menos 1, que vai multiplicar a constante A mais a constante B, e isso vai ter que gerar 0. Né? Como eu quero achar o valor de A e B, eu posso, né, fazer esse E elevado a menos 1 passando para o outro lado. Então, a gente vai ter A mais B, que seria igual a 0 dividido por E elevado a menos 1. Só fazendo uma implicação, né, isso aqui é a mesma coisa que A mais B é igual a 0 vezes E, ou seja, a gente vai chegar aqui A mais B vai ter que ser igual a 0. Tá? Opa, perdoe-me, não é 0, é 3. Me confundi aqui, não é 0 aqui. Ela tem que ser igual a 3. Então, 3, aqui também vai ser 3, aqui também vai ser 3, aqui vai ser 3 vezes Z. Tá? E aqui, então, nós teremos 3 vezes Z. Três vezes Z. Certo? Agora, a gente já sabe o valor de A. Né? O valor de A a gente determinou, né, na primeira parte, usando o primeiro ponto, né, o A igual a 1. Então, se o A ele vai ser igual a 1, nós teremos que 1 mais B vai ter que ser igual a 3 vezes Z, o que nos vai levar a B igual a 3Z menos 1. Tá? Então, chegamos aqui também no valor de B. Tá? Pessoal, eu posso calcular isso na calculadora? Sim. Né? Pode deixar assim também? Também. Tá? Então, aplicando
né, o nosso conceito, nosso conceitual aqui da nossa expressão, nós vamos ter então a vezes e elevado a menos x, então y vai ser igual a 1 vezes e elevado a menos x, mais o valor de b, o b no caso é esta expressão, então vamos colocar entre parênteses, 3e menos 1, vezes x vezes e elevado a menos x. Tá? A gente tem aqui então a nossa solução da nossa EDO. O que é possível fazer aqui? Possivelmente a gente poderia, né, fazer a distributiva, fazer alguns rearranjos, mas nada a mais do que isso. Tá? Então essa seria a resposta final, ou uma possível resposta aí, no caso depois é a questão de distribuição, né? Fazer uma distributiva. Poderíamos colocar, por exemplo, o e elevado a menos x em evidência, e escrever essa expressão de uma outra forma, mas ela é a solução do nosso problema. Certo? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito longo e muito desgastante, e volto trazendo o último problema, né? A última situação, que é uma situação de aplicação que envolve um pouquinho de questão de modelagem, que eu vou estar conversando com vocês, tá? Então até daqui a pouco. Fui!